sobre um trono de justiça, eternamente haverá um rei. Governar para governar as nações em amor. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre um trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de... Declare, pois ele ressuscitou. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Mais uma vez, o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Mais uma vez, que ruja o leão, que a terra estremeça, pois ressuscitou diante da majestade de
Jesus, que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Quantos creem nisso? Amém? Graças a Deus. Você pode assentar. Hoje nós vamos trazer uma palavra sobre a Páscoa, o poder da ressurreição, e algo que nós precisamos entender de uma maneira muito clara e separar a Páscoa que o mundo anuncia da Páscoa que Jesus anuncia. Eu preciso entender isso e ter isso plenamente na minha consciência, para que eu possa discernir aquilo que Jesus me fala daquilo que o mundo fala. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 4, verso 18. E nós precisamos entender o que define de fato e de verdade o cristianismo. Qual a Páscoa que define o cristianismo? Nós não estamos pregando uma religião, mas estamos pregando o poder do Evangelho na sua verdadeira essência. E o que define o cristianismo é o fato que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Nenhum outro homem, por si só, ressuscitou dos mortos. Romanos capítulo 4, verso 18. Olha o que o apóstolo Paulo constrói até o verso 25. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, nós vamos comentar sobre Abraão, mas não é o tema Abraão. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. Ora, diante de um momento, de uma situação inusitada, Abraão, a Bíblia diz que Abraão manteve a esperança, construiu a esperança, diante de algo que nós estamos vivendo hoje. O que mais nós estamos precisando? Esperança. Esperança para poder atravessar esse momento, esperança que um ente querido vai sair do leito de hospital, esperança que esse vírus, essa enfermidade vai passar, esperança que esse mundo vai melhorar, mas nós devemos manter isso em fé. Abraão manteve isso em fé. E a esperança no grego significa elipse, que significa expectativa do bem ou expectativa confiante. Se pudéssemos trocar a palavra aqui, a Bíblia diria: mesmo quando não havia motivo para ter expectativa no bem ou uma expectativa confiante, Abraão a manteve. Será que Deus nos encontra assim hoje? Será que nós estamos sendo encontrados mantendo a esperança a qual Cristo nos prometeu na cruz do Calvário? Será que isso é uma verdade absoluta na minha vida e na sua vida? Aí o verso 19 diz o seguinte: e a sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Nós temos uma promessa através de Jesus Cristo, e essa promessa ela não pode vacilar, independente da situação, do momento que eu estou atravessando. Na verdade, ela se fortaleceu, e com isso deu glória a Deus. Qual foi a maneira que Abraão encontrou de ver a promessa se cumprir na sua vida? Ele glorificou a Deus antes da promessa chegar de fato na vida dele. Antes de Abraão ter um filho, Abraão glorificou a Deus. Antes de você ver os dias maus, glorifique a Deus. Deus vai tornar aquele dia mau em dia bom. Deus vai tornar uma situação ruim uma situação boa. Deus vai tornar aquilo que estava praticamente perdido, ou o homem já tinha dado como findado, Deus vai fazer vir a vida. É assim que Deus age. Não é da maneira que o mundo anuncia, não é da maneira que o mundo preconiza, mas Deus age da maneira que Ele sempre agiu e continuará agindo, desde que nós entendamos o que é a promessa, mantemos a fé confiante na promessa e glorifiquemos ao Deus da promessa.
aí Ele age. É assim que eu me fortaleço, todos os dias, dando glória a Deus. Pastor, mas o dia está difícil, mas eu vou glorificar a Deus. Esse momento difícil vai passar. Verso 21, Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Eu e você estamos convictos de que Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele promete? Por isso, por sua fé foi considerado justo. E quando Deus o considerou, Abraão, justo, não o fez apenas para benefício deles. As Escrituras dizem que foi também para o nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ora, a maneira de Deus fazer é essa. A maneira de Deus fazer é essa. Mas também por nossa causa, minha, sua, de quem está nos ouvindo, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. O que nós estamos celebrando hoje não é ovo de Páscoa de chocolate. Não estou dizendo que você não pode comer, você pode comer chocolate à vontade, ore a Deus, consagre e coma, porque tudo aquilo que você consagrar não recai maldição. Não é uma bebida, não é uma comida, não é nada, mas a Bíblia está dizendo que é a celebração do renascimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ressuscitou dos mortos, voltou, tomou a posição e a postura a qual de direito e de fato era dele, e sempre será. Aí o verso 25 diz: ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados. Olha, esse versículo é dividido em duas coisas. A Bíblia diz que ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados, mas ressuscitado para que fôssemos declarados justo diante de Deus. Jesus morreu para que pudesse levar com ele o meu e o seu pecado, mas ele voltou, ressuscitou para que ele pudesse justificar a mim e a você. Nós somos, eu e você, plenamente justificados por Jesus Cristo pela sua ressurreição. Jesus passou o vale da sombra da morte, Jesus foi ao inferno, tomou da mão do diabo a chave da vida e da morte, ressuscitou e disse: ei, eu estou justificando todo aquele que me aceitar como Senhor e Salvador da sua vida. É fato, está escrito aqui, a Bíblia está dizendo isso. O arrependimento será o clamor do homem quando ele se colocar diante do altar. Jesus está te convidando a voltar para o altar. Jesus está te convidando a voltar à sua origem e dizer: ei, eu me arrependo do todo mal, de todo pecado, porque eu quero ser justificado pelo poder do Evangelho. E acabou. Não tem que inventar moda, não tem que campanha disso, campanha daquilo, é água não sei do que, sal não sei do que, é movimento não sei do que. Não, Jesus Cristo já cumpriu tudo isso na cruz do Calvário. Por mim e por você, nós somos livres, libertos, porque Ele ressuscitou para que fôssemos justificados diante de Deus. Se eu entender isso, se eu crer nisso, se eu viver isso plenamente, eu vou entender qual o meu real propósito nessa terra. Entenda que Jesus não deixou para nós uma boa ideia, mas Ele nos deu vida e vida em abundância. Jesus não veio na terra para estabelecer um conceito de vida, como os que pregam o coach, costumam dizer. Mas Jesus veio na terra para que você tivesse vida, e uma vida plenamente abundante, próspera, rica, em todos os aspectos. Quando se fala de riqueza, nós não estamos falando de finanças, mas em todos os aspectos. Jesus continua trabalhando para que isso seja uma verdade. João 10:10 diz: eu vim para lhe dar vida
uma vida plena que te satisfaz. Parte B do versículo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Na minha versão fala: eu vim para lhe dar vida, uma vida plena que satisfaz. Eu tenho que ter a certeza e a convicção que aquele túmulo que fizeram para Jesus está plenamente vazio, porque tem gente que ainda carrega um túmulo que está com Jesus morto. O meu Jesus está vivo, Ele já saiu de lá e Ele me deu tudo isso que está sendo prometido aqui, através da sua palavra. Em Efésios 1,16 diz: não deixo de agradecer a Deus por vocês em minhas orações. Peço que Deus, o Pai glorioso, nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento. Diante de tudo que nós estamos vivendo, passando e atravessando nesses dias, o que mais nós precisamos agora é de sabedoria espiritual e entendimento. E precisamos ensinar nossas crianças. Quem tem filhos pequenos precisa dizer o que representa a Páscoa, porque ela aponta para a segunda vinda de Cristo. E isso está próximo. Ah, pastor, mas eu tenho tantos planos. Então ora para que Deus torne os teus planos realizáveis o mais rápido possível, porque senão você não vai conseguir. Que a vinda está próxima. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que Ele chamou, e a rica e gloriosa herança que Ele deu ao seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, que ressuscitou o Cristo dos mortos. Ninguém ressuscitou o Cristo, mas o poder de Deus ressuscitou o Cristo dos mortos. Cristo ressuscitou Lázaro, foi lá visitar Lázaro, porque as irmãs de Lázaro, Maria e Marta, estavam desesperadas, e mandaram chamar Jesus. Jesus chegou lá 4 dias depois e disse: ei Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que Lázaro saiu atado, devia vir pulando. Ninguém acreditava, ninguém ouviu o que Jesus estava falando, mas Lázaro ouviu. Porque os discípulos de longe, antes de Jesus chegar na cidade, diziam: Senhor, vão nos apedrejar, não vai, é muita gente, está um tumulto a cidade, o pessoal está velando esse homem até hoje. Os discípulos que andavam com Jesus faziam isso. Quando ele chegou na cidade, a multidão começou a hostilizar. E Marta e Maria, chorando, desesperadas, diziam: ah, já morreu, Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes. E Jesus falou para Lázaro, que estava morto: sai de onde você está. Um morto ouviu, os vivos não ouviram. A Bíblia diz aqui que na pessoa de Cristo, a grandeza insuperável do poder de Deus ressuscitou Cristo dos mortos. Não foi homem, não foi ninguém, mas foi o único exclusivo poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Eu tenho que entender isso. E aí, por herança, porque a Bíblia fala na minha herança, por herança, eu recebi essa autorização de Deus para viver uma vida e vida plena. Essa palavra poder, ela é dunamis, que quer dizer vigor, força, força com grande poder, uma força mobilizadora. Deus agiu de uma maneira sobrenatural na vida de Jesus. Ele gerou grande poder, grande força, grande vigor, para que trouxesse o seu filho de volta, ressuscitasse dos mortos. E aí eu tenho que entender que a minha Páscoa, o meu momento, é celebrar a vida, não a morte. Eu preciso, todos os dias, celebrar o meu Cristo vivo, não um Cristo morto. Tem gente que adora um Cristo morto.
Mas a Bíblia não nos diz isso, mas ela diz: celebre Cristo vivo. Mateus 28:1 diz: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio com grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Sabe por que a Bíblia fala que os guardas ficaram como mortos? Porque naquele momento, naquela época, havia uma fala de que Jesus iria ressuscitar. E aí chamaram os guardas e disseram: olha, vocês vão ficar na porta, ninguém aproxima, ninguém abre essa pedra, ninguém movimenta, ninguém chega perto, e se chegar vocês tomam uma atitude, mas esse corpo não sai daí, porque a humanidade cria fielmente que Jesus estava morto definitivamente. E aquela pedra, a história diz que ela tinha, se você for buscar no original, ela tinha mais ou menos 2 metros de diâmetro e pesava mais de 1 tonelada. E ela era movimentada em cima de uma espécie de um trilhozinho feito escavado no próprio chão. E ela descia, então ela era rolada. Alguns homens rolavam aquela pedra com uma alavanca de madeira. Então, para fechar o ambiente, para fechar o local, era até fácil. 3, 4 homens com uma alavanca de madeira ia lá rolando. Agora você imagina voltar aquela pedra para a sua posição original. E aqueles soldados, eu imagino que se fizeram de morto, porque eles sabiam que se chegasse ali o chefe deles e dissesse: ei, cadê o corpo? E eles não soubessem explicar, iam ser mortos. Talvez essa fosse a sentença daqueles soldados. Mas Deus, Ele cumpriu o projeto dele, e Ele deu a Jesus a oportunidade, através do poder grandioso de Deus, de ressuscitar do morto. Aí o verso 5 diz: o anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia. Passado, tudo que foi morto está passado. Hoje Deus está trazendo à vida tudo aquilo que você intentou, sonhou e projetou no seu coração. Nós estamos falando de renascimento, nós estamos falando de voltar à vida, independente dessa situação, do momento que nós estamos atravessando. Deus está nos fazendo voltar à vida, Deus está reconstruindo a história, renovando as alianças, os pactos, os altares quebrados, para dizer a você: olha, eu estou celebrando a Páscoa todos os dias com você, eu estou fazendo uma nova Páscoa com você, uma nova aliança, um novo pacto, um novo tempo, uma nova história. Estou tirando você da sua situação de morte e estou trazendo você para a vida. Você sabia que nós temos 3 Páscoas? 2 instituídas pelo mundo e uma Páscoa de fato judaica. Nós temos a Páscoa, a Passover, que celebra a fertilidade, e era representada pelo ovo de galinha. Isso acontecia no passado. Temos a Easter, nos Estados Unidos inclusive se fala muito isso. E aí da onde veio a questão do coelho e do ovo de Páscoa, do ovo de chocolate, que a Easter, ela vinha da Babilônia e era representada pelo coelho, porque ele era muito fértil, é muito fértil. Então essas são as Páscoas do mundo, criadas e imputadas pelo mundo. Por isso que hoje a gente vê lá a propaganda do coelho e um ovo de chocolate, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas isso foi criado pelo homem. Porém, a nossa Páscoa,
A minha e a sua Páscoa é o pesar, que significa passagem ou travessia, que foi a Páscoa que o povo judaico experimentou ao sair do cativeiro do Egito para caminhar para a terra prometida. Essa é a verdadeira Páscoa. Eu fui liberto da escravidão e vi o meu Cristo ressuscitado. Essa Páscoa é a Páscoa que tem que ser celebrada por mim e por você. E aí, na época, o que se fazia? Até hoje, a tradição ainda é essa, no meio do povo judaico, no meio do povo hebreu. Eles se mantêm, eles se reúnem em família, amigos, adultos e crianças, celebram, comem e leem um Haggadah, que é um trecho da palavra de Deus. E isso é feito não em um dia, como nós fazemos, mas isso é celebrado por 8 dias. Uma das coisas que me chama a atenção é que o povo judeu, o povo hebraico, ele não fazia uma festa de um dia, de algumas horas, mas ele fazia festa de dias. Ele sabia e sabe como celebrar. Nós fazemos uma celebração de 1 hora, 1h30, né? Nossa, tudo isso, começa a olhar no relógio, abre a boca, estou pensando no almoço, no que eu vou comer, no que eu vou fazer. O povo celebrava durante dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias, com grande festa, porque reconheciam o que Deus havia feito. Os símbolos da Páscoa, e aí, não sei se o João Vitor conseguiu botar lá para mim, era colocado na mesa um prato que se chamava sedar, e nesse prato vinham alguns elementos que simbolizavam a Páscoa. Consegue? E aí no prato nós tínhamos 3 mazotes, que eram pães asmos, 3 pães, ou um pão dividido em 3 pedaços. E esses pães representavam os 3 grupos de judeus: os sacerdotes, os levitas e o povo. O prato ainda hoje é assim que é celebrado. Então 3 mazotes, o zeroá, o osso do cordeiro ou da ovelha, simbolizando o cordeiro oferecido em sacrifício. Lembra que o povo, para poder sair do cativeiro, Deus deu uma ordem para que eles imolassem um cordeiro, passasse o sangue nos umbrais, nas portas, nas janelas da sua casa, e da carne daquele cordeiro deveria comer toda, não podia sobrar nada. Se o cordeiro, e o cordeiro tinha que ser de 1 ano, então se o cordeiro fosse grande, a família fosse 2 pessoas na família, tinha que chamar o vizinho, o amigo, o parente, para comer junto, porque não podia sobrar nada. E quando o anjo da morte chegou, e ele via aquele sangue, ele passava por cima, e não afetava aquela casa, não atingia aquela família, não matava o primogênito, mas aonde não tinha o sangue do cordeiro, o anjo da morte tomava a alma do primogênito. E aí o osso representa exatamente o cordeiro que foi oferecido em sacrifício. Terceiro elemento, Betsá, um ovo cozido simbolizando a perseguição aos judeus e como isso os fortaleceu. No prato da Páscoa judaica tem um ovo, mas um ovo de galinha, cozido, não é um ovo de chocolate. Quinto elemento, maró, ervas amargas, para lembrar o sofrimento vivido durante o período do Egito. Não é uma celebração ao sofrimento, mas é uma lembrança de que eu passei o sofrimento, mas hoje eu estou livre em Cristo Jesus. Você passou o sacrifício, você passou o sofrimento, você passou tribulação, mas hoje o teu Cristo te libertou e te mantém livre. E o quinto elemento, o charosete, doce cuja cor lembra os tijolos que confeccionavam para a construção de Faraó. Tudo
tudo isso tem uma simbologia. Essa é a Páscoa, é dessa maneira que ela é celebrada. Família ao redor da mesa, os elementos em cada prato, e cada elemento tinha sua simbologia. Depois eles comiam todas as coisas que tinham normalmente, mas antes era feito esse ato simbólico. Ainda hoje é feito esse ato simbólico. E a Páscoa esse ano, em Israel, ela compreende do dia 27 de março a 4 de abril. Nós estamos coincidindo com a Páscoa, cada ano muda. Mas esse ano nós estamos coincidindo com a Páscoa judaica. Estamos no período, eles celebram por 8 dias a Páscoa. E nós estamos exatamente no período. Veja Salmos 105, verso 37. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Depois do povo, olha, presta atenção nisso. Depois do povo celebrar a Páscoa, depois do povo comer do cordeiro que foi oferecido em sacrifício, a Bíblia diz que o povo saiu, que as tribos saíram, e não havia nenhuma pessoa que fraquejasse, ou que estivesse fraco, ou que estivesse enfermo, ou que estivesse triste, ou que estivesse emocionalmente abalado por tudo que passou. Nós temos isso, né, hoje. Antigamente não tinha essa história. Hoje nós temos qualquer coisinha, estou emocionalmente abalado. Aquele povo era chicoteado todo dia, trabalhava 18, 20 horas por dia, mal tinham de repousar a cabeça, não tinha comida direito, era humilhado, era escorraçado, era jogado às traças, mas saiu do Egito desse jeito, com prata, com ouro, e não havia nenhuma só pessoa fraca ou emocionalmente abalada, porque experimentou e passou, que Páscoa é passagem pela Páscoa. Quando nós passamos a Páscoa, nós estamos dizendo para Deus: ei, me renova novamente, me mantém forte, com o poder que o Senhor ressuscitou o meu Cristo. É isso que a Páscoa nos arremete, é isso que a Páscoa nos fala, é isso que a Páscoa nos lembra. Então eu posso celebrar a Páscoa e criar todos esses elementos em casa? Posso, até consigo, não? Isso é um momento épico para o judeu, para o hebreu, para o povo judaico. Nós temos outras maneiras de celebrar, mas nós precisamos ter um entendimento do que a Páscoa é e o que ela proporciona na minha vida e na sua vida. Aquele qual servimos é o Cordeiro Pascual, que ressuscitou dos mortos e nos deu vida, e vida em abundância. Amém?